Fala rapaziada, beleza? O Atlético Goianiense anunciou recentemente a vinda do atacante costarriquenho Joel Campbell, experiente, 32 anos, já disputou a Copa do Mundo, atuou no futebol inglês, no futebol espanhol, disputou a Copa América agora no meio do ano, estava no Alajuelense do campeonato local, né, do campeonato da Costa Rica, e agora ele chega para reforçar o Dragão nesse restante de temporada de 2024. E para o vídeo de hoje vou te explicar qual é o estilo de jogo, como atua o novo reforço do Atlético Goianiense. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bom, rapaziada, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é que quando o Campbell atua um pouco mais aberto pelo lado direito, ele tem essa capacidade de arrastar em condução, né, no movimento de fora para dentro, do corredor lateral para o corredor central. Obviamente ele não tem a mesma velocidade, a mesma capacidade física de antigamente, né, de, sei lá, 8, 10 anos atrás, mas ele ainda consegue em muitos momentos sustentar a carga, né? Por ser um atleta forte, obviamente ele perdeu a velocidade, ele perdeu o arranque, mas ele ainda tem a força física, né? Então, o atleta consegue até disputar, né, a bola com ele, mas ele consegue sustentar essa carga. Então, quando ele atua um pouco mais aberto pelo lado direito, ele tem essa capacidade de trazer para dentro e conseguir arrastar em condução, né, abrindo os braços, conseguindo sustentar a carga. Então, a gente está te mostrando alguns lances em que ele faz exatamente esse movimento. Olha esse gol que ele vai marcar, ele vai trazer de fora para dentro, ele vai retornar de dentro para fora e novamente de fora para dentro, conseguir essa finalização de fora da área e fazer o gol lá no campeonato costarriquenho. Quando ele atua um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, tá? Já é um pouco diferente, né? Como ele é canhoto, ele tem uma capacidade de realizar cruzamento da região dos 3/4, essa região demarcada que a gente está te mostrando ali em branco, esse retângulo em branco, né? Então, quando ele atua um pouco mais pelo outro lado, ele tem essa virtude de conseguir realizar o cruzamento perigoso. Esse aqui pelo León do México, um cruzamento que vai gerar uma finalização, que vai gerar um gol para a equipe mexicana. Mas enfim, quando ele atua mais pelo outro lado, já muda um pouco a sua função, a sua característica. Já é um atleta que conduz menos a bola e realiza mais passes, mais cruzamentos, né? Esse exemplo aqui é um pouco mais afastado, né? Não exatamente dos 3/4, mas mostra aí o que a gente está te falando. Apesar de não ser brilhante, ajudando nas construções das jogadas, ele é um atleta que tem uma boa capacidade de realizar aqueles passes nas costas da última linha do adversário. Geralmente, quando o atleta está realizando essa infiltração, né, atacando esse espaço, ele consegue enxergar esse movimento, consegue enxergar essa vantagem e realizar esse passe, tá? A gente está te mostrando alguns lances lá no campeonato costarriquenho em que ele consegue realizar esse passe de ruptura, né, que a gente costuma chamar, esse passe nas costas da última linha, assistências, né, são passes que acabam gerando gol. Olha esse exemplo aqui, como é um passe um pouco mais longo, né, ele consegue enxergar essa vantagem após uma infiltração de um companheiro. Então são vários lances, esse aqui numa associação com tabela, jogo a um toque, né, então foram exemplos aí de assistências que ele deu lá no campeonato costarriquenho na última temporada. Agora, quando a gente vai enxergar mais no último terço, né, ele é um jogador inteligente para fechar na jogada do lado oposto, tá, em situação de cruzamento. Então, seja quando ele atua do lado direito, ele fecha pelo lado direito, e do lado esquerdo a mesma coisa, né, fecha do lado esquerdo. A gente está te mostrando alguns exemplos em cruzamentos que foram ao lado oposto da jogada. Ele teve essa leitura de fechar esse espaço e conseguir ser uma opção, e foram gols marcados, foram finalizações importantes que ele conseguiu a partir desse movimento. Olha como ele faz esse movimento em diagonal para fechar do lado oposto a jogada, conseguiu o gol, né, para a sua equipe. Então são vários. Olha isso aqui contra o Equador, como ele vai fechar rápido, vai conseguir atacar esse espaço e fazer o gol
atacando o lado oposto da jogada em situação de cruzamento, então é algo forte no seu jogo. Quando ele joga um pouco mais centralizado, ou também aberto, ele tem um entendimento muito bom de realizar esse movimento de ruptura, né? Esse movimento em diagonal para atacar as costas da última linha, e seja esse movimento de ruptura de dentro para fora do corredor central ao corredor lateral, né? Essa diagonal, está te mostrando alguns exemplos assim, né? Em que ele faz esse movimento de ruptura de dentro para fora, saindo, e aí seja para a perna esquerda, para a perna dominante, ou para a perna direita, para a perna não dominante. Então são vários e vários exemplos. Olha isso aqui, como ele sai de dentro para fora, e a jogada vai se desenrolar numa assistência dele, né? Vai sair o gol para essa equipe após esse comportamento dele. Mas, como a gente está te falando, olha esse gol, bem bonito o gol que ele vai fazer também, em que ele realiza esse comportamento, né? Tem a frieza também para sair cara a cara e tirar do goleiro. Mas assim, não apenas o movimento de dentro para fora, tá? O Campbell, ele também tem uma boa virtude de realizar essa ruptura de fora para dentro, do corredor lateral ao corredor central. E aí, geralmente, esses exemplos são quando ele é um pouco mais aberto, tá? Então tem a capacidade de fazer esse facão, né, na gíria da bola, na gíria do futebol. É o movimento de facão, esse movimento diagonal para atacar as costas da última linha. Então é algo forte, acho que ele atuando um pouco mais centralizado, tendo liberdade para cair um pouco mais por dentro, pode ajudar muito o Atlético Goianiense. Olha esse movimento aqui, como ele dá alguns passos para trás para atrair a marcação e aumentar esse intervalo entre os dois zagueiros. E após esse movimento que ele vai fazer, ele ataca o espaço. Ao perceber que o zagueiro foi atraído, ele faz o movimento diagonal, justamente atacando as costas desse intervalo. Então o atleta inteligente, ó, como ele vai realizar o movimento para abrir o intervalo mais uma vez, né, dando passes para trás, e na sequência ataca esse espaço, esse intervalo que ele gerou, ó, o passe sai exatamente no intervalo, e aí ele consegue fazer o gol justamente nesse movimento de ruptura de fora para dentro. E agora um ponto que eu acho que ele, se ele apresentar mais esse comportamento, acho que ele pode ajudar muito, é pisar na área, mas não apenas pisar na área. Isso porque ele tem um bom entendimento para se desmarcar dentro da área, tá? Então, em situação de cruzamento, ele realiza aquele movimento de gato, né? Finge que vai para um lado para ir para o outro, isso acaba confundindo a marcação. Então, eu sinto falta um pouco do campo, eu pisar um pouco mais na área, e acho que se ele pisar mais, eu acho que ele vai ajudar muito o Atlético Goianiense assim, ó. Como ele trava os apoios para aumentar a distância com o zagueiro, olha, esse movimento de desmarque, aumentou esse desmarque, tá sem marcação, consegue realizar a finalização. Mais um outro exemplo, esse aqui é um exemplo muito mais claro, olha, como ele finge que vai para um lado, foi para o outro e na sequência vai voltar para aquele lado. Então é o Campbell aí sendo bem inteligente, realizando esse desmarque curto dentro da área. E aí, acha que ele vai dar certo no Dragão? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.